Olá pessoal, tudo bem? Eu queria pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva aqui no canal, que ajude aí com o seu joinha. A sua contribuição é importante no sentido de fazer com que esse canal ele possa ganhar um alcance maior. Agradeço muito a você que sempre está aqui, me acompanha aqui com os vídeos que eu posto aqui no meu canal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje eu quero aqui, de uma forma um pouco rápida, conversar um pouquinho com vocês a respeito do Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República. O Ciro Gomes, que já colocou o seu nome, né, já tem um bom tempo, né, foi um dos primeiros, aí junto com Lula, nessa disputa eleitoral à presidência da República. E a gente sabe que num momento, por exemplo, do ano passado, mais assim, do primeiro semestre, por exemplo, de 2021, até início do segundo semestre de 2021, o que a gente tem visto é assim um Ciro Gomes que teria a possibilidade de repente subir nas pesquisas, né? Teria a possibilidade de aumentar mais o seu alcance eleitoral nessa disputa presidencial. Então o Ciro vinha ali em terceiro lugar, o Lula em primeiro, Moro em segundo, Bolsonaro em segundo e o Ciro Gomes em terceiro. No segundo semestre para cá, entrou no jogo também o Moro, o ex-juizeco de Curitiba, né, que também está aí, né, se lançando como um possível candidato, ainda não há nada assim, acertado sobre isso, né, um possível candidato também nessa disputa eleitoral à presidência da República. O que acontece? E aqui que eu quero tratar um pouquinho mais sobre o Ciro. O Ciro, ele, pela sua posição política, né, pela sua disputa política, ele resolveu, desde o início, desde quando ele colocou o seu nome, né, assim, a essa disputa à presidência, ele pegou assim como uma tática mesmo política de atacar o PT. Não foi apenas assim uma tática política, a meu ver. A meu ver, o que tem por trás disso também não deixa de ser assim uma espécie de ódio, né, que poderia estar também nesse meio do Ciro em relação ao Lula e em relação ao PT. Isso porque em 2018 a esperança do Ciro era que, com todos aqueles problemas que estavam acontecendo ali, né, quando foi que o Lula não pôde mais, né, ser candidato, né, estava preso, o Lula não pôde, inclusive, nem prestar, por exemplo, colaborar, né, para a campanha de Haddad, ele foi expressamente proibido, né? Então, o Ciro, ele tinha assim a esperança que ele fosse tomar esse lugar de Lula, né? Que a projeção era que, de repente, nessa disputa ele pudesse ganhar do Bolsonaro. Então, ele fica aí culpando Lula, culpando o PT, né, por Bolsonaro ter chegado ao poder. A culpa que ele coloca não é bem assim, nem a Operação Lava Jato, nem tudo que o golpe que aconteceu, essa coisa toda. Por quê? Numa linguagem que é muito assim utilizada por Ciro Gomes, esse tipo de coisa não aconteceram na realidade, né? Ele não tem levado em consideração essa questão de golpes como a esquerda, né, o PT tem levado isso, né, com muita clareza, com muita evidência de que realmente esses golpes aconteceram, desde da deposição, né, da presidenta Dilma, depois a prisão do ex-presidente Lula. Bom, de uns tempinho para cá, com o Moro entrando também na disputa, o que acontece? O Ciro Gomes, ao invés dele crescer, ele foi cair, né? Ele não aumentou, por exemplo, as porcentagens, né, nas pesquisas, nas intenções de voto. Ele foi cair. E sabe quem que ultrapassou o Ciro? O Moro. O Moro, então, passou a estar em terceiro lugar e o Ciro deu uma caída lá no patamar, na disputa com outros que estão lá abaixo, né? Bem baixo mesmo nas pesquisas. Agora consta mais ou menos em torno de 6% e no máximo 9%, né, de intenções de voto no Ciro Gomes. E agora, nesse momento, o Ciro Gomes, né, que eu quero dizer assim, lá quando ele estava em terceiro lugar, ele pegou essa tática de atacar o PT, atacar o Lula, todos os ataques que vocês puderam ver, inclusive na imprensa, né, que volta e meia, entrevistas que ele dava, alguns canais que ele participava, então foi assim comum, né, a gente ver os ataques do Ciro Gomes em relação principalmente a Lula. Mas o que aconteceu? O Lula cresceu mais e o Ciro, o que aconteceu? Ele foi cair cada vez mais e vem caindo cada vez mais. E agora nesse momento, quando às vezes algumas pessoas pensam assim, o Ciro talvez se arrependeu, eu acho que ele agora vai repensar, né, as suas projeções políticas, essa coisa toda, não. Né? Inclusive quando aconteceu esse problema da Polícia Federal com relação ao seu irmão e com ele também, que o Lula prestou solidariedade, por exemplo, ao Ciro Gomes e ao seu irmão.
Mas nem isso não conseguiu mexer com o Ciro, né? Aí o Ciro, ele novamente, agora nesse momento, ele vem novamente atacando, né? Atacando o PT. E agora dessa vez, a partir de uma publicação do Guido Mantega. O Guido Mantega, que alguém não se recorde, foi o ministro da Economia, lá do governo Lula, né? Um grande ministro da Economia, desculpa que eu falei governo, mas ministro da Economia, e que ele fez um artigo falando sobre a importância da economia, né? Que foi durante o governo do PT, o quanto que a economia cresceu, o quanto que ela desenvolveu e assim por diante. O Ciro Gomes resolveu então vir novamente com ataques, e não apenas isso, ele contestando e atacando o Mantega, resolveu também centrar, né, os seus ataques à presidenta Dilma, né? Então ele escreveu no Twitter da seguinte maneira: a síntese do pensamento econômico do lulismo, pobre e cinicamente produzida por Guido Mantega, hoje na Folha, que foi, né, a crítica que ele está fazendo na Folha, é uma das peças mais hipócritas e ambíguas já vistas. É uma mistura de carta aos brasileiros, envergonhada e nacional, desenvolvimentismo de Araque. Aí, mais adiante, ele escreve o seguinte, dando continuidade, né? Só um pouquinho que está abrindo aqui. Então, dando continuidade, ele escreve assim: se o Brasil depender destes senhores para sair do atoleiro, vamos afundar de vez. A questão central, mudança do modelo econômico, vira uma pergunta minúscula e covarde. Esconde vergonhosamente Dilma, manipula números e transfere toda a culpa para o execrável e igualmente culpado Bolsonaro. Ou seja, fugindo das suas culpas, que são imensas, o lulismo já reedita o famoso álibi da herança maldita, agora com sinal invertido e duplicado. Quem temia que a proposta econômica do petismo fosse o mais do mesmo, ficou ainda mais frustrado. É o menos do mesmo. Quem vê assim, muitas falas, né, assim, discurso que é feito pelo Ciro Gomes, pode até assim dar um crédito, né? Pode assim dar um certo crédito para dizer assim, o Ciro tem um pouco de razão. Você sabe que pessoas assim, oportunistas, do tipo Ciro Gomes, nós temos na nossa sociedade em diversos lugares. Eu sei de muitos casos, por exemplo, que nós temos até no meu campo de trabalho, na educação, né, que a gente se depara com pessoas que têm esse mesmo jeito, né, essa mesma forma de se utilizar de um discurso, talvez de um discurso elaborado, porque é uma pessoa que fala bem, né, o Ciro é uma pessoa que tem uma elaboração boa de discurso, fala bem, e isso pode enganar muita gente. Muitas pessoas podem, de repente, se enganar, né. Eu estou dizendo assim porque nem isso não decolou, né? O que eu acho que pode enganar, mas não tem enganado, né? Porque não tem crescido, ele não cresceu Então eu não sei até que ponto o Ciro ele vem convencendo a população, né? De uma certa forma, o que ele vem tentando convencer, porque ele não tem conseguido convencer de maneira nenhuma. O que eu sei muito bem que as pessoas têm muita clareza é aquilo que objetivamente foram feitas no período, por exemplo, do governo Lula e do governo Dilma, né? O que a gente já sabe que são os projetos sociais, que muitas pessoas que estavam ali na miséria, né, que estavam num nível de miserabilidade muito grande, conseguiram se ascender, conseguiram a sua moradia, conseguiram comer bem, conseguiram ter acesso à saúde, né, com um pouco mais de dignidade. Ou seja, as pessoas olham muito esse lado, a possibilidade de repente, comer um pouquinho melhor, a possibilidade de andar, por exemplo, até de avião, que pobre começou a andar de avião e andou muitos, né, nesse período. Ou seja, melhoria de expectativa de vida é inegável. Isso é o prático. Discurso é discurso que até o momento não vem convencendo ninguém com isso que o Ciro vem aí expondo aí nas mídias e nas redes sociais. Um abraço.